Fala pessoal, bem-vindos! Dando sequência então à aula anterior, em que a gente estava estudando o normativo SARB 27, agora a gente vai para a parte final dessa aula, tá? Bom, o normativo SARB 27 ele vai trazer algumas regras, algumas disposições em relação ao serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Olha só, esse serviço ele é prestado pelas instituições financeiras para a resolução de problemas na relação de consumo, por meio do recebimento de reclamações, contestações, fornecimento de informações públicas e gerais sobre produtos e serviços e pedidos de suspensão e cancelamento de produtos e serviços também. Então, tudo isso daqui é responsabilidade do serviço de atendimento ao consumidor. Ele tem por objetivo ser um canal especializado na solução dos problemas que os consumidores eventualmente eles venham a ter, tá? Ele vai ser disponível obrigatoriamente por meio telefônico e também pode ser disponibilizado por outros canais integrados, tá? O acesso ao serviço de atendimento ao consumidor, ele vai ser gratuito. O detalhe é que, por meio telefônico, ele é obrigatório. O acesso ao saque das instituições estará disponível ao menos em um canal, seja ele telefônico ou outro canal integrado, denominado saque, em regime integral de 24 horas, às 24 horas, por 7 dias na semana, tá? Então, pelo menos um, né, dos canais, seja ele telefônico ou esse outro canal integrado, ele vai ter que estar disponível aí 24 horas, 7 dias por semana. Mas isso, tá, para as instituições que disponibilizarem a contratação, a fruição de seus produtos dessa maneira, tá? Então, por exemplo, se a instituição financeira ela tem um aplicativo aonde eu consigo utilizar os produtos e serviços dessa instituição financeira, ela também vai ter que disponibilizar um serviço de atendimento ao consumidor que fique disponível a todo momento, né? 24 horas por dia. Agora, se a instituição ela não tiver esse tipo de disponibilização em relação à contratação e também à fruição dos produtos e serviços, aí ela pode, tá? Não seguir essa regra. Aí ela vai ter que disponibilizar durante o período integral de no mínimo 8 horas por dia. Então, se a instituição financeira ela possibilita a contratação e também o uso de produtos e serviços a qualquer momento, ela vai ter que ter pelo menos um canal de serviço ao atendimento ao consumidor disponível também a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O saque ele deve ser amplamente divulgado pelas instituições de modo a proporcionar ao consumidor clareza em relação ao serviço prestado e a forma de acessá-lo. A fim de garantir a qualidade do serviço prestado em seus saques, as instituições devem estabelecer políticas de contratação, treinamento e monitoramento adequados aos seus atendentes. Então, os atendentes eles têm que ser qualificados, até para conseguir resolver as situações que venham ser apresentadas. O treinamento, então, desses integrantes aqui do serviço de atendimento deve incorporar, ao menos, o conhecimento dos direitos do consumidor e da legislação específica de que trata o canal. Assim como na ouvidoria, os integrantes da ouvidoria eles também têm que ser treinados, têm que ser certificados no que tange, né, direitos do consumidor, ética, transparência, a mesma coisa vale aqui no serviço de atendimento ao consumidor. No caso de a opção selecionada ser a de contato com o atendente, ou seja, ligou para o serviço de atendimento ao consumidor e a pessoa então ela quer falar com o atendente, as instituições elas devem adotar um nível de serviço mensal de 80% das demandas atendidas em até 20 segundos. Então, se em um determinado mês aquele serviço de atendimento ao consumidor ele recebeu 1.000 chamadas, pelo menos 800 dessas chamadas elas têm que ser atendidas, não estou falando resolver a situação, estou falando da instituição atender, em até 20 segundos, tá? Desconsiderando as ligações abandonadas em até 5 segundos. Então, dentro dessas 1.000 que eu comentei, pode ser que tenham 200 que o cliente ligou, passou menos de 5 segundos e ele desligou. Aí essas não vão para esse quantitativo, por isso que a gente soma 1.000. As instituições elas poderão utilizar espera telefônica para veiculação de mensagens educativas e de orientação sobre a segurança na utilização de produtos e serviços bancários, informações sobre os canais de atendimento, entre outras do mesmo setor, vedada a vinculação de mensagens publicitárias, salvo quando houver o consentimento prévio do consumidor. Tá? Então, por exemplo, o atendente está indo buscar algum tipo de informação durante a ligação telefônica, as instituições elas podem, então, adotar essa espera telefônica, colocando mensagens educativas e de orientação.
Pode colocar mensagens publicitárias, trazendo ali informações a respeito de seus produtos? Pode, mas o consumidor ele tem que dar o prévio consentimento, tá? Senão não vai poder. Bom, as instituições elas devem implementar um instrumento de, olha só, avaliação da qualidade do atendimento telefônico prestado pelo SAC aos consumidores, que abrangerá todos os tipos de demandas atendidas no canal. Como é que funciona essa avaliação, então? Ela tem que ter, pelo menos, duas questões, tá? Quais são? Questão 1, vai perguntar para o consumidor se ele considera a sua demanda, e aí ele vai discar, né? 1, resolvida, ou 2, não resolvida. E ainda avalie de 1 a 5 seu grau de satisfação com o atendimento prestado pelo SAC, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Aí dentro dessa escala, né, eles vão fornecer a avaliação para a instituição. Resolução de demandas, lá no serviço de atendimento ao consumidor. A resolução ela deve ser buscada no primeiro momento do atendimento, de maneira tempestiva, de maneira pronta, né, prontamente. Para os casos em que a solução não for possível de forma imediata, a resolução das demandas dos consumidores deve se dar em até 7 dias corridos, tá? Prazo diferente do que a gente tem para as ouvidorias, tá? Aqui é de até 7 dias corridos, lá é de até 10 dias úteis. Ao menos 80% de todas as demandas recebidas no SAC serão respondidas em até 3 dias úteis, tá? Então, quando não conseguir responder de forma imediata, até 7 dias corridos para resolver isso. E do total de demandas, tem que respeitar essa regra também. 80% elas têm que ser respondidas em até 3 dias úteis, tá? Então, recebeu 2.000 demandas em um determinado mês. Dessas 2.000, pelo menos 1.600 vão ter que ser resolvidas em até 3 dias úteis. E se tratando de demanda que verse sobre serviço não solicitado ou cobrança indevida, cliente então ligou o serviço de atendimento ao consumidor reclamando de que ele estava com um título de capitalização contratado que ele não solicitou. A instituição ela vai ter que demonstrar a sua efetiva contratação ou o fato gerador do débito. Então ela vai ter que mostrar, não, calma aí cliente, tu acabou contratando esse serviço em tal ocasião. Sem o que, né, caso ela não consiga provar isso, ela deverá adotar imediatamente as medidas para a suspensão da cobrança. Se ela não conseguir provar que o consumidor efetivamente ele solicitou isso, então, né, cancelar essa cobrança. Em relação ao cancelamento de produtos e serviços, através do SAC, os pedidos de cancelamento eles devem ser acatados imediatamente, mediante pronto fornecimento do registro numérico ou procedimento eletrônico. Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do consumidor, ainda que decorra um tempo entre o pedido e sua efetivação contratual. Então, o cliente pediu, por exemplo, a solicitação de cancelamento desse título de capitalização. Mas, para que efetivamente aconteça, precisa de um tempo de 1 semana. Só que a partir do que o cliente ele solicitou o cancelamento, não pode ter mais nenhum efeito no sentido de cobrar desse cliente a partir daquele ponto, ainda que a efetivação do cancelamento ela venha acontecer só daqui 1 semana, tá? É isso que diz aqui o SARB. Bom, a gente viu o SAC, agora a gente olha a ouvidoria. As instituições vão constituir o canal de ouvidoria, componente organizacional da própria instituição, com atribuição de atuar como canal gratuito de comunicação entre a entidade e os consumidores, inclusive na mediação de conflitos, tá? Então, a gente já estudou sobre a ouvidoria e a gente sabe que a ouvidoria é esse elo entre a instituição e os clientes. Elas devem divulgar às instituições amplamente a existência da ouvidoria. Forma e gratuidade do acesso também tem que divulgar amplamente a existência da ouvidoria, a forma e a gratuidade do acesso. Tem que deixar claro para o consumidor que ele não vai pagar para acessar a ouvidoria. Bem como sua atribuição como canal de última instância, né? Porque o cliente, inicialmente, ele tenta resolver os seus problemas nos canais primários da instituição, que compreendem o serviço de atendimento ao consumidor. Não conseguiu resolver no serviço de atendimento ao consumidor, ele leva essa demanda até a ouvidoria. E da ouvidoria não passa porque ela atende, então, em última instância. A demanda realizada na ouvidoria será identificada por meio do número de protocolo de atendimento e o consumidor receberá a resposta no prazo previsto no parágrafo 2 do artigo 6 da Resolução CMN 4860, tá? E só as alterações posteriores. Qual que é esse prazo?
Esse prazo, tá, é de até 10 dias úteis, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Ao menos 50% das demandas serão respondidas em até 5 dias úteis. Não é algo que a resolução 4860 do CMN coloca. É algo que o normativo da FEBRABAN, né, de autorregulação bancária, esse normativo está colocando, tá? Isso daqui não está previsto lá na resolução. Então, ao menos 50% das demandas têm que ser respondidas em até 5 dias úteis, ainda que o prazo máximo previsto lá na resolução CMN 4860 seja de até 10 dias úteis. Isso, claro, para as instituições que sejam signatárias dessa autorregulação bancária, desse normativo aqui. Os incentivos e metas definidos para os colaboradores da ouvidoria serão, quando houver, prioritariamente relacionados à satisfação do cliente, à efetividade da solução e à eficácia na implementação de melhorias. Tá? Então, se a instituição prever algum tipo de bonificação para os seus integrantes da ouvidoria, esses indicadores eles têm que ser relacionados, tá, à satisfação do cliente, né? Porque a ouvidoria ela também vai ser avaliada. Então é melhor, né, trazer algum tipo de benefício, incentivo para aquele atendente que está conseguindo resolver as situações do consumidor. Bom, agora, né, deixando de lado o serviço de atendimento ao cliente e também a ouvidoria, a gente vai para uma parte do normativo que fala sobre sigilo de segurança. Tá? Então, em relação à confidencialidade, as instituições comprometem-se a proteger a privacidade e o sigilo das informações pessoais dos consumidores, mantendo a confidencialidade mesmo após o término da relação cliente-instituição, exceto sob exigência legal ou permissão explícita do consumidor. Tá? Então, mesmo que o consumidor ele venha a fechar a conta que ele tem lá na instituição, a instituição ela vai ter que manter o sigilo das informações desse cliente, a não ser que exista alguma exigência legal em sentido contrário, né? Daqui a pouco, por exemplo, em relação a processo de lavagem de dinheiro, estão sendo solicitadas informações daquele cliente. Aí tudo bem. Ou que o cliente ele dê permissão, então, para que a instituição ela divulgue essas informações, faça o compartilhamento. Na segurança digital, estabelece a necessidade de uma política de segurança digital pelas instituições para proteger dados, proteger operações, dados e documentos dos consumidores contra ameaças digitais, definindo a segurança digital como práticas e ferramentas para a proteção de dispositivos, sistemas e redes. Então, tem que estabelecer o quê? Né? Uma política de segurança digital. Segurança de informações e operações. Detalhe as medidas de segurança de informação e operação, né? Essa seção lá. Detalhe as medidas de segurança de informação e operação a serem implementadas para preservar a confidencialidade, a integridade e a confiabilidade das transações. Inclui ações como correção de inexatidões nos dados dos consumidores, notificação de gravação ou de chamadas e informação sobre procedimentos para casos de extravio ou roubo. Então, aqui a gente tem um detalhamento aí, de medidas de segurança de informação para justamente essas informações do consumidor, do cliente. Orientação e educação. Aqui, tá, a gente tem o foco na orientação do consumidor sobre riscos de fraudes e atividades abusivas, instituindo ações educativas para promover o uso seguro de dispositivos e serviços digitais, incluindo o Pix, né? Lembrando que esse normativo é novo. E o Pix ele é conhecido pela quantidade de golpes, né, que os criminosos, né, eles conseguem, então, de algumas artimanhas para conseguir enganar as pessoas. Aí, nesse sentido, então, as instituições elas vão ter que orientar os clientes sobre esses riscos de fraudes, né? Orientar como é que eles podem se prevenir. Visa aumentar a conscientização e preparo dos consumidores frente a desafios de segurança digital. E o Pix, só um exemplo, né? Mas também outros tipos de fraude. Golpe com cartão também, muito conhecido aí. Da responsabilidade por perdas. Define a responsabilidade das instituições em casos de movimentações financeiras desconhecidas, reportadas pelo consumidor. Tá? Então, a responsabilidade das instituições em casos de movimentações que o consumidor, a princípio, não foi ele quem fez. Estipula o procedimento para análise e eventual reembolso condicionado dessas movimentações. Tá? Então, se não foi efetivamente o cliente quem fez, reembolso, né, nessa movimentação, com prazo de até 10 dias úteis para a resposta. Vai ter uma análise em cima, incluindo a devolução de valores com juros e tarifas ou a explicação para negativa, ou seja, fez a análise e considerou que não era
um tipo de movimentação fraudulenta, né? Foi o consumidor efetivamente quem fez. Então, resposta negativa. Além de condições para o cancelamento do reembolso, caso se prove que a movimentação foi autorizada pelo consumidor, tá? Então, daí não vai receber o reembolso do consumidor. Bom, tem uma partezinha aqui do normativo que trata também do relacionamento com consumidores potencialmente vulneráveis, tá? E daí, o normativo ele traz para nós o que é considerado, então, um consumidor que ele é classificado como vulnerável. E olha só, entre outros, são os consumidores que, devido à sua condição pessoal, demonstrarem menor capacidade de compreensão e discernimento para análise e tomada de decisões ou para representar seus próprios interesses. Tá? Isso, para o normativo SARB 27, isso caracteriza, então, um cliente, um consumidor vulnerável. Podem ser consideradas características desse público vulnerável de forma isolada ou então em conjunto, né? Entre outras, a capacidade civil, né? Se ele é incapaz relativamente, por exemplo, se ele é absolutamente incapaz, aí a gente já está falando de uma criança, deficiência física ou mental, doença grave, nos termos da legislação, superendividamento, grau de escolaridade, habilidade e ou maturidade digital, então aquela pessoa que não tem muito contato com o meio digital, por exemplo, ela pode ser considerada um cliente vulnerável. Idade, renda, ou como disse, né? Eu disse não, o normativo diz. Um desses itens aqui, ou vários, né? Pode ser que a pessoa tenha uma idade muito elevada, tenha uma renda baixa, tenha um grau de escolaridade baixo, não tenha muita maturidade digital e ainda esteja super endividada. Tudo bem, vai caracterizar aí, né? Provavelmente um consumidor vulnerável. E o consumidor idoso? Para fins de consolidação, dessa consolidação, né, aliás, consideram-se idosas as pessoas definidas lá pela Lei 10.741 de 2013, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Lá nessa lei a gente tem, então, que são consideradas as pessoas idosas aquelas que têm 60 anos ou mais de 60, tá? As instituições, elas manterão à disposição dos consumidores idosos canais de atendimento que possibilitem o bloqueio de ligações de telemarketing, tá? Então, se eventualmente essa pessoa ela quiser ter esse bloqueio, né, de não receber ligações de telemarketing, as instituições elas vão ter que manter à disposição dessas pessoas um canal para isso. E aí não vai poder sair ofertando, né? Consumidor com deficiência, para fins da consolidação, né, consolidação, esse normativo que consolidou outros normativos no que tange ao relacionamento com os consumidores. Consumidores com deficiência são aqueles que têm impedimento de natureza física, mental ou sensorial, permanente ou transitória, que, em interação com condições adversas, podem ter obstruído a sua participação plena e integrada na sociedade, em igualdade com as demais pessoas. Então essa é a definição que o normativo SARB ele traz para pessoas com deficiência. Aí nesse caso, tá, as instituições elas devem garantir a adaptação de suas agências bancárias para o atendimento dos requisitos de acessibilidade, para permitir, então, que essas pessoas, caracterizadas como pessoas com deficiência, elas consigam utilizar em maneira de igualdade com as demais pessoas os serviços, os produtos dessas instituições. Quais são, então, esses requisitos de acessibilidade? Rampas de acesso ou equipamentos eletromecânicos de deslocamento vertical, caixas eletrônicos adaptados para pessoas com deficiência visual e auditiva, guichês ou móveis adaptados, funcionamento com conhecimento, aliás, funcionário com conhecimento de Libras para o atendimento de deficientes auditivos, vagas para o uso preferencial quando existir estacionamento próprio, funcionários capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência, livre trânsito de cães-guias em estabelecimentos e agências bancárias, tá? Então, são requisitos de acessibilidade que as instituições elas têm que garantir para as pessoas com deficiência. Daí agora tem uma parte do normativo que fala sobre a adequação de produtos e serviços. Olha só, as instituições elas deverão adotar procedimentos e conduzir suas atividades de forma a assegurar que a oferta que elas venham fazer de produtos e serviços financeiros seja adequada aos, olha só, às necessidades, aos interesses e aos objetivos dos consumidores, tá? Então, quando ela for fazer uma oferta de produto, ela vai ter que levar em consideração quais são as necessidades daquele consumidor, quais são os seus interesses e quais são os seus objetivos. Como assim, Renan?
Então, se o cliente ele vai até uma instituição, por exemplo, para investir, né, ele está lá unicamente, ele tem a necessidade de fazer o investimento dele, ele tem o interesse disso e o objetivo dele lá de retorno. Faz sentido a instituição financeira começar a ofertar tudo que é operação de crédito para esse consumidor? Talvez não, né? Porque não é, naquele momento, sua necessidade, seu interesse ou seu objetivo. Então, a instituição ela vai ter que adequar a sua oferta considerando as necessidades, desejos e objetivos desse consumidor, tá? É vedado às instituições definir políticas de oferta de produtos ou serviços em que o perfil do consumidor seja evidentemente incompatível com o público-alvo definido. Então, se ela tem um público-alvo definido para algum tipo de produto e serviço, ela não pode, então, fazer ofertas para clientes que não estão nesse público-alvo. Caso o consumidor, por iniciativa própria, decida pela contratação, mesmo ele estando desenquadrado nesse perfil, ele deverá ser comprovadamente alertado pela instituição que o produto ou serviço não é compatível com seu perfil. Tá? Então, a instituição ela tem que deixar claro que aquele produto não é para o público dele. Como assim, Renan? Mas ele quer contratar e tal. Pensa, por exemplo, num fundo de investimento que coloca suas aplicações em derivativos, coloca em ações com alta exposição ao risco, usa alavancagem, né? Existe uma grande chance aí não digo grande chance, mas existe uma chance real de perda financeira, maior do que o patrimônio investido. E aí o consumidor é um idoso, né, que pela idade dele, ele já não tem um horizonte de tempo de investimento muito alto, ele também não tem o conhecimento sobre o mercado financeiro muito alto, e ele é conservador, ainda por cima. Faz sentido, então, a instituição financeira fazer essa oferta? Não. Evidentemente, o público-alvo daquele fundo de investimento está diferente das características desse investidor. Mas ele, por iniciativa própria, ele quer colocar naquele fundo de investimento, mesmo estando no contrário. Bom, a instituição financeira vai ter que alertar ele de que ele está fora do público-alvo desse fundo de investimento. E aí, se ele quiser fazer a contratação, ele pode, porque, afinal de contas, né, ele é livre para isso. Mas a instituição tem que deixar clara que ele está fugindo ali do público-alvo. Nos casos de encerramento ou cancelamento de qualquer benefício de preço reduzido ou isenção praticados pela instituição por tempo indeterminado, o consumidor ele deve ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias. De novo, essa ideia aí de reforçar esse prazo de 30 dias quando acontecer algum tipo de mudança significativa, tá? Aqui é no encerramento ou cancelamento de qualquer benefício. Bom, aí agora a gente tem algumas regras em relação a contratos de transferência de recursos financeiros, tá? Então, olha só, sobre a conta corrente, esse capítulo da consolidação, eu fiz um resumo, tá? Visa estabelecer diretrizes e procedimentos para abertura, movimentação e encerramento de contas correntes em instituições signatárias, buscando melhorar a qualidade e transparência desses processos, além de minimizar conflitos de consumo, tá? Então, durante a abertura de conta, é essencial que o processo seja simples e eficiente, respeitando os controles para a prevenção à lavagem de dinheiro, identificação e qualificação do consumidor, tá? E ao financiamento do terrorismo, além de fornecer ao consumidor um resumo contratual detalhado. A movimentação da conta envolve a disponibilização de extratos bancários claros e precisos, assim também como informações transparentes sobre depósitos e transferências. O encerramento pode ser iniciado tanto pelo consumidor quanto pela instituição financeira. Afinal, né, a abertura de conta é um contrato, é uma manifestação de vontade das duas partes. Então, o encerramento também. Tá? Com procedimentos para garantir a adequada fiscalização da relação contratual, a adequada finalização da relação contratual, incluindo o tratamento de saldos devedores, né? Se, por exemplo, o cliente solicitou encerramento de conta, mas ele tem lá, a conta está negativa, está usando o cheque especial. Então, né, vai ter que ter lá o que vai ser feito com esses valores que estão devedores, ou se for o contrário, né, se ele tiver saldo também, né, ele vai ter que sacar, ele vai ter que transferir, o que ele vai fazer? E a observância aí a compromissos contratuais pendentes. Sobre a conta salário, bom, já este capítulo, ele foca em estabelecer diretrizes para a gestão de contas salários pelas instituições financeiras signatárias, que é quando, por exemplo, a pessoa ela abre uma conta na instituição unicamente para receber o salário da empresa dela, porque a empresa dela tem um convênio com aquela instituição, tá? Então, este capítulo ele vai estabelecer diretrizes para a gestão dessas contas, promovendo melhorias na qualidade e transparência, prevenindo também conflitos na abertura, movimentação e encerramento dessas contas.
A ênfase é dada na proteção do consumidor e na adequação às normativas regulatórias, com um procedimento específico para a portabilidade de salário. Então, se o cliente, por exemplo, a empresa dele tem convênio na instituição A, mas ele quer fazer a portabilidade para receber no banco aonde ele tem conta. Então, né, dentro disso, vai ter que ter um procedimento específico para portabilidade de salário, para ele entender como é que isso funciona. Essa funcionalidade permite, então, aos empregados transferir seus salários para contas correntes de poupança ou de pagamento pré-pago. Né? Mesmo ele tendo uma conta poupança, se ele quiser fazer a portabilidade, em tese ele pode. Tá? Contas de pagamento pré-pago também. Sem custos e de maneira eficiente, devendo ser claramente informada e facilitada pelas instituições. Então, as instituições têm que deixar claro que o cliente ele tem direito a essa portabilidade. Além disso, o encerramento de conta salário é detalhado, permitindo ou seja, encerramento de uma conta salário. É permitido fazer o encerramento se acontecer uma inatividade, né? O cliente parou de receber salário lá. Ou o término de vínculo empregatício. Tá? Terminou a relação de emprego, também pode ser feito o encerramento da conta. Garantindo a devolução de eventuais saldos ao empregado e reforçando a movimentação como um critério para a manutenção da conta. Ou seja, né, teria que receber os salários ali. Tem uma partezinha agora que fala sobre o programa de crédito responsável. Olha só, fica instituído o programa de autorregulação de crédito responsável às pessoas físicas, o qual contribuirá para a melhoria da qualidade, bem-estar e saúde financeira, segurança, sustentabilidade e harmonia nas relações de consumo das operações financeiras. Tá? Então, ideia de fornecer crédito de maneira responsável aos consumidores. E isso, né, para a melhoria da qualidade, bem-estar, saúde e segurança. O programa de autorregulação de crédito responsável vai estabelecer diretrizes e procedimentos a serem observados na etapa de oferta, ou seja, quando a instituição está fornecendo, está ofertando crédito, e na contratação, que é a disponibilização efetiva desse crédito, bem como na prevenção e no tratamento dos consumidores em situação de superendividamento. Tá? Essa partezinha aqui da autorregulação bancária, ela vem alinhada com aquilo que está no CDC, que trata sobre o superendividamento, né? Uma novidade lá do CDC. Considera-se a contratação de crédito responsável aquela que possibilite verificar a adequação da oferta de crédito realizada ao perfil econômico e à capacidade de pagamento do consumidor contratante. Então, se ele tem uma renda de R$4.000, por exemplo, a instituição financeira não pode fazer uma operação de crédito que comprometa R$3.000, por exemplo, né, desses R$4.000 que o cliente tem, porque vai faltar recurso em algum momento. Sob a avaliação da instituição, especialmente quando se tratar de público potencialmente vulnerável. A gente já viu quem são os vulneráveis, né? Aliás, o normativo ele trouxe uma série ali de características que podem caracterizar um público vulnerável, com base nas informações declaradas e disponíveis nos bancos de dados públicos e privados de crédito. Nas contratações de crédito realizadas por meios remotos, né, não feito na agência, por exemplo, o consumidor ele poderá desistir do contrato. Olha só, no prazo de até 7 dias do recebimento dos valores. Contratou uma operação de crédito pelo telefone. Se o cliente quiser, em até 7 dias ele tem também o direito de arrependimento. Ele pode fazer o cancelamento depois dos recebimentos dos valores. Pelo mesmo meio utilizado para a contratação, pode ser inclusive pelo telefone, devendo restituir ali o cliente o valor total financiado ou concedido que lhe foi entregue, mas ele vai ter que também fazer o pagamento, né, de eventuais tributos e juros incidentes até a data da efetiva devolução. Tá? Pode fazer o cancelamento, mas ele vai ter que devolver o que ele recebeu inicialmente, com certeza. Sobre o tratamento e negociação de dívidas. Tá? Bom, esse tratamento, e negociação de dívidas do consumidor em situações de endividamento, esse tratamento ele vai ser orientado pelos seguintes princípios, sem prejuízos de outros, ou seja, podem ter mais, tá? Exercício de liberdade da negociação, equidade e boa-fé, transparência do processo, sustentabilidade do acordo e a concessão responsável do crédito, educação financeira do consumidor e acesso aos canais de tratamento e negociação, tá? Então, todos esses são princípios que tratam da negociação de dívidas com aqueles clientes que estão inadimplentes e deixaram de pagar a instituição financeira. As regras se destinam, agora sobre o tratamento de dívidas de consumidores em situação de superendividamento, tal como se estuda lá no CDC, tá? Aqui as regras se destinam às instituições nos tratamentos de consumidores pessoas físicas declarados em situação de superendividamento pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, tá?
que é quando o consumidor, né, de maneira manifesta, ele não tem condições de fazer o pagamento daquela operação de crédito, por exemplo, que ele contratou, sem que ele tenha prejudicado o mínimo existencial. Isso, né, clientes de boa-fé. Então, a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e também vincendas, sem prejuízo de um mínimo existencial, inclusive quanto decorrentes de desemprego, ou seja, perdeu o emprego que ele tinha, doença grave, ele veio ter uma doença grave e por conta disso ele entrou em superendividamento, morte do devedor ou de membro de seu respectivo núcleo familiar, caracterizar a situação de superendividamento. E, em ser geral, tratamento específico nos termos da legislação em vigor. Tá? Nos casos previstos, as instituições elas apresentarão um plano de negociação que contemplarão a alternativa ou, cumulativamente, entre outras, a critério da instituição, a remissão, ou seja, o perdão total ou parcial dos juros de mora, que são aqueles juros relativos aos atrasos, da correção monetária e dos juros compensatórios. Então a instituição ela pode perdoar totalmente esses três, né? Totalmente um desses aqui, parcialmente os três, é a critério da instituição em relação à negociação com clientes que estão em superendividamento. Tá? Pessoal, assim então a gente termina, isso aqui era o último slide, sobre o normativo SARB 27. Não tem questões de prova sobre esse SARB ainda, porque ele é muito recente. Mas aí, né, futuramente eu vou trazer aí nos simulados questões exclusivas para que a gente possa treinar. Tá certo? Então, esse SARB, ele trata aí do relacionamento com o cliente, mas são muitos princípios, são muitas diretrizes que a gente já estudou em outras aulas. Basta apenas fazer o link, né, porque esse daqui é da autorregulação bancária, ou seja, normas aí que as instituições trouxeram no sentido de complementar a legislação vigente. Tá bom? Um abraço, até uma próxima aula.